Glória a Deus. Irmãos, eu preguei aqui, eu quero que você abra comigo, Judas, versículos 10 a 13. Eu preguei acredito que foi na ceia do mês passado, sobre o espírito de Caim. E eu disse para os irmãos que iria fazer, dentro desse texto aqui, 3 pregações, e falando sobre os espíritos que atuam na igreja. Falei sobre o espírito de Caim. Vou falar hoje sobre o caminho de Balaão. Embora nós tenhamos ouvido esse ano já uma mensagem maravilhosa por parte da irmã Vanusa, nesse tema, mas como eu dei a palavra aqui no altar, quando nós liberamos uma palavra no altar é algo muito sério, amém? Então eu disse aqui no altar que iria pregar uma sequência nesse texto aqui de Judas, sobre esses 3 espíritos que atuam na igreja. Nada diferente daquilo que a irmã trouxe, mas nós vamos relembrar. Eu creio que quando Deus traz um tema repetidamente, é porque Ele está nos chamando a atenção para isso. A Bíblia é assim, existem alguns temas que Deus dá ênfase, que é repetido em vários livros, e nós precisamos prestar atenção sobre isso. Então acredito que o Senhor quer falar conosco sobre esse espírito que age no meio da igreja. Amém? Então você já encontrou? Vamos ficar de pé um pouquinho? Pastor Edilson. Aleluia, Jesus. Diz assim: estes, porém, dizem mal do que não sabem. Versículo 10 do livro da carta de Judas. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor me concede de tomar essa tribuna, por única e exclusivamente graça que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Que nessa noite o Senhor me use como um instrumento eficaz para semear boa semente no coração da tua noiva. A igreja é tua, as ovelhas são tuas. Que as palavras que saírem dos meus lábios sejam dignas de serem ouvidas. Que todo espírito contrário, ladrão da semente, seja repreendido em nosso meio. Que os olhos espirituais sejam abertos, Pai, pelo poder do teu Espírito. Teu Espírito que inspira, que ensina, que conduz, que traz a sabedoria, que possa edificar dentro de nós o caráter de Cristo, através da tua palavra. Deus, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém, glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Eu disse, irmãos, na mensagem que falei sobre Caim, que 2 propósitos tem essa carta, principais. Existem outros além dos que eu vou mencionar, mas existem 2 principais, que é condenar as práticas dos libertinos, dos falsos mestres da época,
e também aconselhar os crentes à igreja para que permaneçam firmes. Então são essas duas chaves principais dessa carta. E eu creio que quando ele diz aqui que esses espíritos que ele se refere, Caim, Balaão e Corá, que participam das festas de fraternidade, eram exatamente pessoas que participavam da ceia, dos banquetes dos crentes. E o autor traz então algumas qualidades negativas dessas pessoas, dizendo que essas pessoas são manchas no meio da igreja, pessoas que não têm temor. Ele diz aqui no versículo 13, são ondas impetuosas do mar que escumam, traz sujeira, traz abominação, são errantes e traz sujeira para o meio do povo. E nós examinamos aqui o primeiro que ele se refere, que é Caim. Vimos que é um espírito que é movido pela inveja, é um irmão que mata o outro irmão, é aquela pessoa que está debaixo da influência desse espírito, é uma pessoa avarenta, ela não oferece o melhor para Deus. Então vimos naquela mensagem as características desse espírito. E nessa noite nós vamos ver as características de Balaão, desse espírito de Balaão, cujo nome significa estrangeiro, devorador, engolidor. Em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 15, nós encontramos mais uma passagem mencionando sobre esse espírito. Você abre, por favor, comigo, e nós vamos ler. Ele diz: os quais, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Nós encontramos também em Apocalipse a palavra falando sobre a doutrina de Balaão. Então, são 3 passagens diferentes, onde uma fala sobre o caminho, a outra fala sobre o erro e a outra fala sobre a doutrina de Balaão. Que está em Apocalipse 2, versículo 14, que diz assim: ensino a Balaque como podia corromper o povo, ao qual não podia amaldiçoar. Então aqui fala da doutrina de Balaão. Então, irmãos, aqui em Judas, nós encontramos o Senhor falando sobre aqueles mestres gnósticos que traziam para a igreja um ensino onde eles misturavam o ensino do judaísmo com uma religiosidade diversa e misturavam ainda a mitologia, ensinos da mitologia grega. E faziam uma mistura com o intuito de enganar o povo, de desviar do caminho. Quando ele fala tirando do caminho, ele está se referindo ao caminho do Senhor Jesus, aquele que ele ensinou, sendo ele mesmo o caminho, sendo ele mesmo a verdade, sendo ele mesmo a vida. Então, esses mestres estavam trazendo esse ensino. E aí ele mostra qual é o erro de Balaão. E a história desse homem, nós encontramos em Números, no capítulo 22, eu quero que você abra, porque nós vamos ler alguns versículos. E nós vamos encontrar, irmãos, alguém que tem um preço. Balaão, ele foi um profeta que ele era pagão, embora ele ouvisse Deus,
Yahvé, embora ele buscasse a orientação de Deus, ele era um profeta pagão. E nós encontramos aqui na narrativa de Balaão, que foi alguém que tinha um preço baixo, um preço que ele colocou no dom que Deus tinha dado para ele. Então, é como se fosse um mercenário da fé. Como eu disse na última vez que eu preguei sobre esse texto aqui, essa carta foi escrita há tanto tempo atrás para uma igreja. E hoje nós podemos ver que todas as orientações, todos os conselhos ali deixados pelo Senhor, nós podemos ver que são para os dias de hoje. Nós aplicamos nos dias de hoje. Então, Balaão, ele era um homem importante. As pessoas procuravam Balaão. E a Bíblia diz, aqui no capítulo 21, versículo 34, eu quero começar daqui, onde o Senhor disse para Moisés, Deus estava dando para o seu povo as terras. O seu povo guerreava contra as cidades, contra os reis e tomava posse das terras. Por quê? Porque o Senhor tinha dado uma palavra nesse sentido e o Senhor estava cumprindo a sua palavra. Então aqui Deus diz para Moisés, Moisés, não temas, porque eu tenho dado na tua mão ele e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste em Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E de tal maneira o feriram, a ele, seus filhos e a todo o povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a terra em possessão. Então Deus estava prometendo aqui que daria aquele povo moabita, ele daria para o seu povo. Eles iriam até lá e iriam conquistar aquela terra. Havia uma palavra da parte de Deus. E eu quero dizer, irmãos, que nós precisamos ter uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos, não podemos seguir a nossa vida espiritual de qualquer jeito, sem uma direção. Nós precisamos de uma palavra, e de uma palavra que venha do coração de Deus. Então, no versículo 22 fala, então, de Balaão, um profeta que vivia em Peor, era estrangeiro, filho de Zippor. E de Balaque, aliás, filho de Zippor. Versículo 2 desse capítulo 22 diz, viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Ora, ele já sabia, sabendo da notícia e percebendo que o povo de Israel vinha ao encontro, já sabia que Deus era com aquele povo, que aquele povo tinha uma palavra da parte de Deus. A Bíblia diz que este homem, ele ficou angustiado por causa dos filhos de Israel. Eu quero abrir um parêntese aqui, irmãos, porque nós temos uma palavra da parte de Deus. Amém? Deus nos deu uma palavra. Nós temos uma conquista que Deus já nos entregou. O que nós devemos fazer é caminhar na direção da palavra que Deus nos deu para nos apropriarmos daquilo que Ele já nos entregou. Ele já nos deu, é nosso. E quando nós temos uma palavra da parte de Deus, o que acontece? Satanás, ele não fica bem. Quando ele vê um crente recebendo uma promessa, eu acho interessante, porque muitas pessoas recebem uma palavra. Deus usa alguém, entrega uma palavra de profecia.
Naquela mesma semana a pessoa começa a passar luta, começa a acontecer coisas que ela nunca passou antes. E ela fica sem entender. Muitas vezes a pessoa fica sem entender, mas como Deus falou isso e está acontecendo isso? Por causa disso aqui, irmãos. A Bíblia diz que aquele povo era inimigo de Deus. Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Então, Deus tinha dado uma palavra para eles. Mas o inimigo não ficou satisfeito. E o que ele vai fazer? Ele vai tentar atrapalhar os planos de Deus na vida daquele povo. Ele vai armar ciladas para desviar o povo do plano original que Deus tem. Então aqui está a chave. Muitas vezes nós não entendemos isso. Olha, você está andando na presença de Deus, em santidade, buscando a presença do Senhor a cada dia, tentando viver uma vida espiritual que agrade o coração do Pai. E você tem visto que fúria do adversário tem se levantado contra a sua vida. Não fique triste. Pelo contrário, dê glória a Deus. Glorifique o nome do Senhor. Por quê? Porque o adversário, ele está incomodado com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E é bom que esteja incomodado. Quando tudo vai bem, quando tudo está normal, nós ficamos desconfiados. Porque o trabalho do adversário é se interpor entre o povo de Deus e destruir. Ele tem uma obra. A obra dele é matar, roubar e destruir. Isso faz parte do caráter dele. Matar, roubar, destruir. E quando você vê que Está uma fúria, está um levante, está uma perseguição, dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Você está incomodando o inferno. Tem alguma coisa na sua vida que está incomodando. Os inimigos queriam destruir Israel. E o nosso adversário nos dias de hoje quer nos destruir. Mas Deus é maior em nossas vidas. E nós vamos ver aqui como que Deus cuidou do seu povo. É a mesma forma Deus cuida de cada um de nós nos dias de hoje. Aleluia. Então, Moabe então procura, Balaque. E Balaque então envia mensageiros a Balaão, a fim de que aquele profeta lançasse uma maldição sobre o povo de Deus. Aquele povo tinha conhecimento do poder de uma palavra liberada. Tanto eles valorizavam a bênção, porque Deus ensinou isso para o seu povo, a questão da bênção, a questão da autoridade, abençoar as pessoas, tanto a autoridade espiritual como os pais, a autoridade eclesiástica. Eles tinham conhecimento disso. E este rei aqui, então, se levanta e tenta comprar aquele profeta, a fim de que ele liberasse uma palavra contra o povo de Deus. Acompanhe comigo o versículo 5. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e parado está de fronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se eu poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Olha aqui, eu disse que Balaão era um profeta importante, e aqui esse rei sabia da reputação dele. Ele sabia, olha, eu sei que a quem você abençoar vai ser abençoado, e quem você amaldiçoar será abençoado. O que o adversário queria aqui contra o povo de Deus, irmãos?
ele diz que o povo, cobria a face da terra. Aquele povo estava andando rápido. Eles seguiam rapidamente, iam conquistando. Estavam avançando, conquistando. Qual foi a estratégia de Satanás? Paralisar. Paralisar. E é isso que ele quer fazer comigo e com você. O inimigo arma ciladas, tenta usar pessoas, palavras, para paralisar, para neutralizar a caminhada do crente, porque ele sabe que um crente cheio do Espírito Santo pode destruir a obra dele em nome de Jesus. Porque Jesus veio para destruir as obras do diabo. Aleluia. Então ele tenta paralisar. E muitas vezes com palavras. Ele queria uma palavra por parte daquele profeta para alcançar o povo. Agora, irmãos, muitas vezes nós ouvimos isso, que nós não podemos impedir o passarinho de sobrevoar as nossas cabeças, mas nós podemos impedir esse passarinho de fazer um ninho no nosso cabelo. Não é verdade? Os pensamentos, eles vêm. Se nós sabemos que os pensamentos, eles são maus, nós sabemos a origem, a fonte, então nós não podemos beber, nós não podemos aceitar, nós não podemos deixar que eles entrem em nossas vidas, porque se entrarem, eles nos paralisam. Quem é que vai dizer para um crente que ele não presta? Quem é que vai dizer para um crente que ele é derrotado? Quem é que vai dizer para um crente que ele não tem jeito, que ele é um fracassado? Essa palavra vem do inferno. Porque você não vê, em momento algum, Deus, nem Jesus, dando palavras de destruição para os seus filhos. Você vê Deus sempre motivando os seus filhos. Principalmente nas cartas. Nós vemos Deus ensinando e Deus motivando o seu povo a prosseguir, ser fiel, segue adiante. Mas a estratégia do adversário é paralisar. É paralisar a pessoa, é amordaçar a pessoa, é deixar a pessoa tonta. Sabe uma barata quando você joga baigon, que ela fica tonta, rodando, esperneando até morrer? É desse jeito que o inimigo quer fazer quando ele lança os pensamentos sobre o povo de Deus. Então, tentando paralisar. Porque ele sabe que nós, cada um de nós, na unção, cheios do Espírito Santo, temos poder sobre ele. Porque ele mesmo disse aqui, porque esse povo é mais poderoso do que eu. Ele confessou, ele sabia que aquele povo tinha Deus. E quem tem Deus é a maioria. Quem tem Deus é a maioria. E aí, chega, irmãos, a primeira proposta. Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos medianitas com o preço dos encantamentos nas mãos. E chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Era costume as pessoas darem presentes para os profetas. Darem dinheiro para os profetas. Isso era um costume, porque os profetas, eles viviam de doações. Só que o texto quer dizer aqui, quando está escrito que eles vieram com o preço dos encantamentos, é que realmente era uma propina. Vinha com o dinheiro para impressionar.
quê? Para que ele aceitasse aquele convite. Só que Balaão, nesse primeiro momento, ele disse assim, olha, eu vou ter que ouvir Deus primeiro, para saber se eu posso ou não ir. A princípio, ele falou isso, mas ele sabia que aquele povo era inimigo do povo de Deus. Então, ele não precisava deixar aquele povo na sua casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque depois, Deus repreende Balaão por isso. Versículo 9, ele diz assim: e veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? Irmãos, Deus sabia ou não quem eram aqueles homens? Quando Deus fez essa pergunta, foi uma forma de reprovar. Entendeu? Imagina, aquele povo era um povo inimigo do povo de Deus. Eles estavam ali mal intencionados com uma propina. E Deus pergunta, ele chega, consulta a Deus e Deus diz assim: quem é esse povo que está aí com você? Aí ele vai e explica. E Deus então dá a resposta, dá a palavra. Versículo 12: então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Pronto. Deus já manifestou aqui a sua perfeita vontade para Balaão. Ele chega e pergunta: Deus, olha, esse povo veio e quer que eu vá para amaldiçoar o povo. Eu vou ou não? Aí Deus diz assim: você não vai. Deus não é criança. Deus não precisa ficar repetindo várias vezes a mesma coisa. Ele já falou. E o comportamento aqui de Balaão reflete muitas vezes nosso comportamento. Muitas vezes nós queremos fazer isso ou fazemos isso com Deus. Nós queremos uma coisa, Deus já deu. Já está escrito na palavra, ele não precisa mais nem falar, ele já deixou escrito. E nós queremos que Deus mude para agradar o nosso coração. Irmãos, eu estou cansada de ver pessoas querendo justificar, querendo mudar textos da palavra para justificar um comportamento errado, um caminho errado que estão tomando. Deus disse para ele: olha, você não vai. Deus já revelou aqui a sua vontade perfeita. Ele foi lá e disse para aqueles homens, veja bem o que ele disse. Ele não disse que ele não queria ir. Ele tirou a responsabilidade dele, porque no fundo ele queria ir. No fundo ele queria ir porque ele queria a propina. Ele queria o dinheiro. O preço dos encantamentos ele queria. Aí veja bem o que ele diz. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Ele poderia ter dito: olha, eu não vou, porque esse povo é um povo abençoado. Deus não vai liberar a maldição sobre eles, eu não vou, ponto final. Mas ele poderia ter dito: olha, eu quero fazer a vontade de Deus. Ele disse: não, Deus não deixa eu ir. Fica entendido aqui que ele queria ir. Bom, mas Deus não deixou eu ir, então eu não vou. O que aconteceu? Aqueles homens voltaram, e aí Balaque prosseguiu na sua investida. Dizem que todo homem tem seu preço. E aqui o que ele faz? Na investida, na segunda investida dele, o que ele faz? Ele manda príncipes mais honrados. Pessoas
mais importantes. Primeiro ele tinha mandado aquele secretário lá de 5ª categoria. Depois ele manda os assessores diretos, pessoas mais importantes, até Balaão, e promete para ele honra. Veja bem no versículo 15. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não demores em vir a mim. Em momento algum, ele considerou o que Deus tinha falado, porque ele recebeu o recado lá, olha, Balaque disse que não vem, porque Deus o impede de ir. Ele ignorou aqui o que Deus falou. Ele diz assim: olha, eu quero que você venha logo, porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, e amaldiçoa-me esse povo. Ou seja, deixa Deus de lado, e vem e faz o que eu quero. E aí, irmãos, o que eu quero entrar nessa noite é que esse espírito, ele age em 3 coisas na vida de uma pessoa. Primeiro, o amor ao dinheiro. Segundo, na alma presunçosa, orgulhosa, na alma que deseja receber a honra dos homens. É um espírito que desconsidera a vontade de Deus. Na sequência aqui, nós vemos que aqueles príncipes chegaram com mais ofertas, e Balaão então, mais uma vez, diz para eles: olha, vocês fiquem aqui que eu vou consultar a Deus. Ele precisava consultar, Deus não já tinha falado? Irmãos, Deus já tinha falado. A propósito, eu estou lembrando disso e quero abrir um parêntese aqui, a propósito disso. Por quê? Tem muitos crentes se vendendo aí. E os irmãos sabem disso. Aqui não tem criança. Ninguém vai desviar porque tem crente se desviando. Porque quem te salva é Jesus. Essa conversa, irmãos, da pessoa dizer: eu saí da igreja e tal, porque me feriram, porque isso, porque aquilo outro. Olha, irmãos, mais ferida do que Jesus não tem. Que foi o mais ferido por causa de todo mundo. E ele continuou firme e assumiu a cruz. É por isso que nós vamos celebrar aqui, nessa noite. E desde quando eu me converti, que eu só encontro ferro. Porque ferro com ferro se afia. Aleluia. Então não justifica ninguém deixar Jesus por causa dos outros. E aí, o que eu estou dizendo? Tem muita gente que se vende. Tem muita gente que Deus dá o dom para adorar a Deus. Aí depois Deus vai exaltando aquela pessoa, vai crescendo aquela pessoa. Daí a pouco ela quer vender aquele dom que Deus deu. Ela chega na igreja e fala assim: ó, eu vou louvar, mas você tem que ficar com uma caixa de 100 CDs. Um CD que não dá para você ouvir. Não é aquele CD que dá para você ouvir direto. Que não é todo mundo que compra. Aí a igreja é obrigada a comprar para aquela pessoa sair com aquele tanto de dinheiro. Vem cá, quem foi que deu o dom? Quem foi que deu o talento? Não foi Deus? Ela faz é para Deus, ela louva é a Deus. Não é para louvar a Deus? Então a pessoa sai vendendo e está aí um tanto de gente. Tem muito adorador que é ungido. Tem muito adorador, nesse altar aqui já passaram vários, que tem CDs, mas que não vendem. Irmão, vou louvar lá na igreja. Não tem preço.
Se a igreja quiser abençoar, abençoa. Se a igreja quiser comprar CD, compra e abençoa, porque o CD é uma bênção. Mas tem gente que quer impor. Então, esses irmãos que querem impor, eu já vou dizer para vocês, aqui não vem não. Esses que estão vendendo aí uma mensagem por não sei quantos mil, aqui esse espírito de Balaão está fora. Em nome de Jesus, está fora. Em nome de Jesus, nós não queremos. Quem deu o dom? Então a pessoa tem a oportunidade de escolher. Aí a pessoa começa a crescer, faz uma agenda numa igreja grande, aí vende lá 500 CD. Aí faz uma agenda numa igreja pequena. Aí na semana que está com aquela agenda, uma outra igreja de 1000 membros convida. Aí ele vai e desmarca porque não vai naquela igreja. Espírito de Balaão, que pensa só no dinheiro, que está usando aquilo ali como meio de vida. Irmãos, Deus não tem isso para nós não. Deus não tem isso para a igreja não. Então, você vê, soltaram aí na internet uma foto de uma igreja numa escola bíblica dominical. Um monte de cadeira como essas aqui, com 5 pessoas na escola bíblica. Aí botaram lá, escola bíblica dominical, domingo de manhã. Aí a foto. As cadeiras vazias e umas 5 pessoas. Show do cantor fulano de tal. Um ginásio lotado. Aprender a palavra ninguém quer. Tem desculpa. Porque quando a pessoa não quer, ela arruma desculpa. Quando a pessoa não quer, ela arruma desculpa. Uma vez Deus colocou algo no meu coração, eu sempre tenho falado sobre isso. Se você tem 5.000 reais, o camarada te deve 5.000 reais. Ele mora lá no Santo Antônio Descoberto e fala assim, eu vou te pagar esse dinheiro 3 horas da manhã. Você está precisando dos 5.000 reais, é seu, você emprestou. Você dá um jeito, você arruma nem que seja a polícia para ir com você, mas você vai lá receber, porque você quer. É ou não é, irmãos? Agora, quando não quer, porque para as coisas do mundo, a pessoa dá um jeito. Vai para a fila da escola, fica 3 dias acampado para poder conseguir uma matrícula para o filho. Vai para um show do mundo, leva a barraca, já estão vendendo aí pela internet os ingressos para o Rock in Rio. Já acabou? O povo se mata, vai para lá, não toma banho, fica acampado numas barracas, passa fome. Quando é para ir para a igreja, reclama. Reclama porque a escola bíblica está demorando, está com fome. Reclama se o culto está demorando, reclama de tudo. São os crentes, os filhos de Deus, que Jesus morreu na cruz do Calvário, pagou o preço e nos tirou da condenação eterna. São os crentes de hoje que estão nos shows, pagando para o espírito de Balaão. É o pregador. Eu tenho desmarcado um tanto de pregador. Marquei um pregador para a congregação e ele teve a ousadia de ligar para o pastor Hernandes. Eu já tinha combinado a oferta dele e ele pegou e ligou para lá e falou um valor de oferta. Pastor Hernandes me ligou, falei, liga para ele e cancela. Espírito de Balaão. É esse espírito. Irmãos, está chegando aí a eleição. E eu fico extremamente triste, porque algumas pessoas colocam alguns eventos. Eu não gosto de falar de coisa triste e ruim, não. Só que a gente precisa vacinar o rebanho. Um rebanho vacinado é um rebanho sadio. Está
está chegando a eleição e está começando a aparecer uns movimentos aí com umas figuras que já são conhecidas nossas. Sai fora disso aí, irmão, em nome de Jesus. Sai fora em nome de Jesus. Porque aqui em Brasília agora virou uma moda. Nós temos que orar sim, nós temos que fazer vigília sim. Tem muita vigília, promovendo cantor, promovendo determinados pregadores e promovendo políticos. O altar é um lugar para se falar da Bíblia. É um lugar, a Bíblia diz que Esdras, ele abriu o livro e começou a ensinar o povo de manhã. E foi até meio-dia ensinando, e o povo chorando, porque estava ouvindo os ensinos da palavra. Então, irmãos, já começou a reunião de pastores, já começou reunião de pastores, já começaram a oferecer lote. Está entendendo? A última reunião que eu fui, veio um de uma igreja para conhecer o trabalho e falou assim: olha, eu queria trazer fulano de tal, que é candidato lá do nosso ministério, para participar de uma dessas reuniões. Aí quando terminou toda a reunião, ele nunca tinha vindo. A reunião era dos pastores de Vicente Pires. Eu não vou nem dizer a cidade de onde a pessoa veio. E a pessoa veio para a reunião aqui, porque sabia que tinha um grupo de igrejas com segundas intenções. Olha aqui, os príncipes foram enviados por Balaque com segundas intenções. E ali ele chegou e falou. Eu comecei a passar mal. E aí falou. Quando terminou, eu falei assim, os pastores falaram, e eu calada. Aí terminou a reunião, deram a oportunidade para orar. Eu falei assim: olha, antes de terminar essa reunião, eu quero dizer para os pastores que estão aqui, que Deus nos chamou para orar. Essa reunião aqui é para pastor que quer orar. Essa reunião aqui não é para fazer conselho de pastor, porque conselho de pastor tem um monte, arruma um e se filia. Essa reunião aqui é para a gente orar por Vicente Pires, pelas igrejas, pelas vidas, pelos pastores. É para a gente orar. Eu deixei bem claro. Eu quero deixar bem claro para os pastores que estão aqui, que essa reunião não é uma reunião para política. Porque se for, irmãos, eu estou fora. Eu quero dizer para vocês que eu estou fora. Porque a vida das pessoas não tem preço, não. A vida das pessoas não tem preço. Como é, irmãos, que nós vamos viver desse jeito? Se as pessoas são livres para votar, são livres para tomar suas decisões. E como é que você vai comprometer um rebanho com algum político? Se tiver algum membro aqui da igreja que seja candidato, que queira ser candidato, nós vamos orar, abençoar essa pessoa. Mas nós não vamos dar o altar para essa pessoa ficar fazendo campanha, não. Vai ser fazer campanha lá fora. Igreja é igreja, não é curral eleitoral. E esse espírito maldito não pode ficar, irmãos, no nosso meio, no meio da igreja. Nem o espírito de Caim, nem o espírito de Balaão. Amém? A igreja precisa ter representante? Precisa. Mais do que nunca nós estamos vendo aí o que está acontecendo. Se não tiver a voz da igreja lá para defender a família, estão querendo acabar com a família, acabar com tudo.
mudaram o perfil. Então a coisa está muito esquisita. Mas se Deus levanta a pessoa, ela fez ciência política, está bem preparadinha, tem um chamado para isso, então vai. Vai, nós vamos orar por essa pessoa. E se Deus chamou, Deus vai garantir, irmãos. É uma conversa fiada em cima das pessoas. Irmãos, eu tenho respeito pela vida de vocês. Eu peço a Deus que Ele me dê palavras dignas para abençoar a vida dos irmãos. Vocês saíram de casa, vieram aqui para glorificar Jesus. Aí me vem uma pessoa, antes da eleição, como alguns irmãos viram aqui, a gente estava numa reunião de oração e a pessoa chega querendo oportunidade para poder fazer campanha num culto. Não tem uns comícios na rua? Vai fazer visita. Se é Deus que está levantando. Aí a pessoa diz, não, Deus me levantou, Deus falou. Pastora Ana, Deus falou, pastora. É dessa vez porque eu vou fazer isso e aquilo outro. Deus falou, passou a eleição e a pessoa não ganhou. Deus falou. Aí a culpa é da igreja, que é dividida, que não vota nos irmãos. Irmãos, olha, Deus tem nos abençoado, amém? Deus não quer ver o seu povo andando de qualquer jeito e debaixo disso aqui não, porque isso aqui é um espírito. Meu Deus, eu não estou nem no primeiro. Olha aqui. O que ele estava procurando? Honra. Porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Irmãos, tem gente que quer procurar a honra. Quer procurar a honra de homens. Sabe que isso cansa? Bastidores. Trabalho forte. De oração. De evangelismo. De luta, de joelho no chão para Jesus, são poucos. Mas honra de homens, são muitos que querem. E muitos dizem, por que fulano e não eu? Por que ciclano e não eu? É Deus, irmãos, que é dono das pessoas, é Deus que dá, é Deus que levanta, é Deus que sustenta. É Deus, Jeová Guimolá, o Deus que promove. Então, ele estava querendo aqui honra. Vamos adiante. No versículo 11 aqui de Judas, ele diz, ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, por amor do lucro, se atiraram ao erro. O amor do lucro. Começa gravando um CD, chorando, jejuando, orando no monte. Depois, quando está no segundo, no terceiro CD, vira uma celebridade. Caíram, se atiraram no erro de Balaão. Ele achou que Deus teria que amaldiçoar Israel. Só que nós encontramos aqui nesse texto, irmãos, Deus, o seu povo, Deus trata, Deus julga, mas Deus não amaldiçoa. Aleluia! Ele pensava que a popularidade dele iria influenciar em alguma coisa. Versículo 17, ele estava procurando uma grande honra. Além da soma em dinheiro, ele estava procurando prestígio. E é isso que muita gente está procurando por aí. Irmãos, a gente louva a Deus quando Deus fala que o louvor da Semear vai gravar um CD. Glória a Deus, e vai mesmo. Se foi Deus que já falou aqui várias vezes, mais de 10 vezes, então vai mesmo. Mas a gente quer ver a motivação. Qual é a motivação? Qual é a motivação? Outra coisa, não são estrelas que vão gravar, são adoradores que vão gravar. Amém? Existem propostas que Deus não quer nem que a gente escute, recuse de cara. Eu tenho falado para os irmãos,
com 1 ano de semear, uns cultos aqui maravilhosos, gente entrando na unção, igual Deus fez hoje, e veio um visitante aqui, uma pessoa que trabalha numa TV aí, muito forte, com vários pastores, com programa de televisão. Aí na segunda-feira, olha, assistiu o culto aqui, viu aquele mover, ligou, pastor Ana, eu tenho uma proposta. Um programa na televisão. Pastora, sabe quantas pessoas a senhora vai ser conhecida? E aí falou, um tanto de gente, milhares de pessoas. E um programa quase de graça. Ó, a senhora vai gravar e eu vou lançar o programa. Falou horário, falou tudo. Eu falei assim, não, irmão, ainda não está na hora não. Que vai ter, vai. A gente já está com o canal comprado, irmão. Está faltando Deus levantar uma pessoa para nos ajudar aqui. Nós temos vários cultos gravados para fazer edição. Eu estou orando para Deus levantar uma pessoa. Estou precisando de gente para trabalhar nisso. Já tem um canal que Deus nos deu. Mas aquela hora, se no nosso coração, nós conversamos com o conselho, houvesse vaidade, soberba, olha a unção, ele não viu, foi muita gente caindo no chão, lembra aqueles cultos, de vez em quando Deus faz, e Ele faz quando Ele quer, né? Aquelas pessoas caindo, aquele mover sobrenatural de Deus. Aí, pastor, é muita unção, muita coisa. Eu falei, não, irmão, não está na hora não, não está na hora, ninguém estava preparado para aquilo. Então, irmãos, é isso aqui, ó, essas ofertas, esse espírito que ama mais o dinheiro do que a unção. O caminho de Balaão é a comercialização do dom e da religião. Ele mandou os seus príncipes com o preço dos seus encantamentos. Era tipo uma cortesia, era uma retribuição por aquele dom. Então, aquele profeta, ele seria um profeta alugado. Ele ia alugar o profeta para dizer aquilo que ele queria que fosse dito. Só que Deus estava no controle de todas as coisas. Então, Balaão vai mais uma vez diante de Deus e pede para Deus, e dessa vez, Deus deixa ele ir. Deus deixou ele ir, mas resistiu lá na frente. Você sabe a história, aqui no versículo, a partir do versículo 22, nós vemos Deus resistindo a Balaão, através de um anjo com uma espada na mão, que se interpôs entre ele e Balaão e a sua jumenta, para que ele não prosseguisse a caminhada. Por 3 vezes, aquele animal viu o anjo do Senhor e parou, não prosseguiu, para salvar o próprio Balaão, porque o anjo ia ferir Balaão. E ele não entendeu, ele estava cego. Porque a pessoa, quando ela deixa as coisas espirituais, irmãos, por causa de dinheiro, ela começa a cegar. Quando a pessoa, ela fica apegada, ela não consegue ofertar, ela dá desculpa. E muitas coisas, coloca outras coisas no lugar de Deus. Não entrega aquilo que é de Deus. E vai andando por esse erro e fica cega espiritualmente. Ela não consegue ver que Deus é poderoso para multiplicar na sua vida. E a Bíblia nos fala que Balaão, ele ficou extremamente irritado e começou a ferir a sua jumenta, batendo, ferindo o animal. E aí Deus abriu, a Bíblia diz que Deus abriu a boca da jumenta, e a jumenta falou, e ele não estranhou não. Ele já foi batendo boca com a jumenta, ele não estranhou. Peraí, ela começou a falar. Irmãos, e aí algumas pessoas falam, não, isso aqui, né, existem umas 3 linhas que divergem. Não,
A jumenta não falou. Irmãos, olha só. O homem não consegue fazer um papagaio falar? Agora, Deus não pode fazer um animal falar. Deus não pode abrir a boca do animal para ele falar? Será que Deus não pode? Até na própria história. Na história, existem aí algumas lendas de animais, de cavalos, de carneiros que falaram com seus donos. Então por quê? E ela vem e fala. E aí Deus então abre os olhos de Balaão para que ele possa ver o erro que ele estava cometendo. E mesmo assim, irmãos, ele prosseguiu. Prosseguiu na sua obstinação, porque ele queria que Deus desse uma palavra para amaldiçoar. Mas Deus disse para ele: você só vai dizer o que eu falar. Então ele foi a primeira vez em um lugar, fez um sacrifício de 7 animais, fez um sacrifício bem feito, e aí Deus vai e libera a primeira bênção. A palavra que sai da boca de Balaão: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Está aqui uma retórica com a resposta de Deus. O inimigo se interpõe, mas você tem a bênção do Senhor. Não tem como, irmãos, é o próprio Deus falando. Aí o Senhor diz: porque do cume das penhas o vejo e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só entre as nações, não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Ele traz aqui a bênção que Deus deu para Abraão, Gênesis 12. Não satisfeito, Balaque vai, fala: não, é porque esse lugar aqui está errado, vamos para outro lugar. E leva para um monte mais alto. Lá no versículo 14 você vai encontrar ele levando para o monte o campo de Zofim, no cume de Pisga. E aí, mais uma vez, Balaão oferece ali sacrifício. Aí vem a segunda palavra. Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor Deus é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Próprio Deus estava com eles. Aleluia! Então, Deus, como diz em Romanos no capítulo 3, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ele diz: Deus não é filho do homem para que se arrependa. Deus cumpre o que fala. A bênção que está em nossas vidas, ela vai acontecer. Ela vai se estabelecer. Não adianta Satanás mandar os seus enviados, porque o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Agora nós precisamos discernir como igreja. Discirna qual é o espírito que está por detrás. É o espírito de Caim? É o espírito de Balaão? É o espírito de Coré? Nós precisamos discernir para que nós não caiamos, irmãos, no engano. Porque, não satisfeito, mais uma vez, ele leva para outro lugar. E pela terceira vez, Deus diz. Aí Deus abre os céus e traz uma bênção maravilhosa. Deus diz, no capítulo 24, que boas são as tuas tendas, ó Jacó,
e que boas são as tuas moradas, ó Israel. Aí Deus vai falando, como o ribeiro se estende, como o jardim, e Deus vai falando. Dos seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. E Deus vai liberando bênção, Deus vai liberando bênção, Deus vai liberando bênção. Não satisfeito, mais uma vez, e a partir do versículo 16, mais uma vez, Deus libera outra bênção para aquele povo. Então, irmãos, e que nós aprendemos, podemos tirar de lições nessa noite, através desse homem, Balaão, desse espírito. Nós precisamos entender que a cobiça faz com que a pessoa use o ministério, use os talentos para ganhar dinheiro. Quando Deus entrega um ministério é para servir. O nosso chamado é para servir a Deus e para servir os homens. Vender o louvor, nós estamos fora disso aí. Amém? O louvor é para o Senhor. Eventos para ganhar dinheiro, que muita gente está fazendo por aí, eu não vou falar, irmãos, que eu tenho vergonha de coisas que eu já ouvi. Eu tenho vergonha. O que aconteceu? Balaão não conseguiu, porque Deus não dava palavra de maldição para o seu povo. Ele usou a estratégia, que é a doutrina que é referida lá em Apocalipse. Deus não podia amaldiçoar o povo, mas o povo podia trazer julgamento a partir do momento que o povo descumprisse uma ordem do Senhor. E o Senhor não mandou, não permitia que o seu povo se misturasse. E eles incentivaram o povo de Israel a se misturarem, tomando mulheres midianitas. Eles caíram no erro da prostituição, da idolatria. Eles caíram neste erro. Deus tratou, mas não amaldiçoou. Amém? Então, caminho de Balaão, erro de Balaão, doutrina de Balaão, espírito que, se as pessoas não vigiarem, não tiverem um entendimento, elas caem nisso. Cai, irmão. A pessoa, quando ela está com um problema, começa a correr de uma porta para outra, começa a bater em porta de profeta. E aí o profeta diz assim, diz aquilo que a pessoa quer ouvir, né? Diz aquilo que a pessoa está querendo ouvir. E aí depois diz também, olha, eu estou com o meu gás atrasado, eu estou com o aluguel atrasado, eu estou com isso, estou na prova. Aí a pessoa se sente constrangida e começa a enfiar a mão no bolso. Não dá oferta aqui no altar, onde ela come desse pão. Mas vai dar lá para a pessoa que muitas vezes está desconcertada. Muitas vezes está desconcertada. Irmãos, nós vamos morar no céu, amém? Essa noite é uma noite para a gente refletir. Para a gente colocar as coisas no lugar. Para cada um se examinar. Para concluir, 3 lições. Eu preciso entender que sobre a minha vida, sobre a vida do povo de Deus, não vale encantamento. Não vale encantamento. Se a vida está no altar, você está em aliança com Deus, não vale encantamento. Segundo lugar, não podemos tirar nenhum proveito, porque somos usados por Deus. Então, porque Deus usa, a pessoa não precisa querer tirar proveito daquilo ali. Ah, porque eu sou fulano de tal. Ah, porque eu sou pastora. Ah, porque não sei o quê.
Não precisa nem falar o que é. Porque está querendo ser beneficiado. Terceiro lugar, nós devemos permanecer santos, separados para Deus, sem nenhuma contaminação com o mundo. Foi por isso que aquele povo foi julgado por Deus. Porque eles se contaminaram, eles se misturaram. Um povo em aliança com Deus não pode se misturar. Amém? Então, irmãos, não podemos deixar que a cobiça se torne mais forte do que a nossa vida espiritual. Não podemos, irmãos. Jesus disse, nós não podemos servir a Deus e as riquezas. A vida espiritual está em primeiro lugar. Amém? Mesmo as pessoas que são profetas, elas têm coisas boas e ruins. Nós vimos aqui na vida desse homem. Deus permite que o homem prossiga na sua desobediência, mas ele é julgado por isso. Às vezes nós continuamos fazendo coisas que Deus já falou para não fazer. Deus tinha falado. Você não vai não. Ele já tinha falado uma vez. Aí ele foi pedir de novo. Aí Deus falou assim, então você vai. Então, irmãos, o pastor Edilson vai ministrar a ceia agora. Nós vamos ficar de pé. E nós vamos nos examinar se tem algum caminho errado em nossas vidas. Vamos nessa noite aproveitar para colocar diante de Deus. Eu tenho uma questão com o Senhor que eu preciso tomar uma outra direção. Eu já sei o que Deus falou e não tenho obedecido. E quando eu li essa palavra, tirei essas lições, eu tirei primeiro para a minha vida. Eu tirei primeiro para a minha vida, principalmente essa lição. Deus permite que o homem prossiga na desobediência, mas ele é julgado por isso. Às vezes nós sabemos que estamos fazendo coisas erradas. Não estamos andando em amor, estamos guardando sentimentos ruins no nosso coração. Estamos difamando irmãos, estamos andando no caminho de Caim. E continuamos. Mas o Senhor chega em um determinado momento que Ele trata. Eu sei que além da minha vida, que eu já reconheço aqui, já falei, que eu preciso. Eu sei que outras pessoas que estão aqui nessa noite já estão teimando com Deus. Assim como o Balaão diante daquele anjo com a espada na mão. Mas chegou uma hora que Deus abriu os olhos dele e ele viu o anjo. E essa noite aqui é a noite que Deus está falando e está abrindo os olhos e está dizendo, olha, vai continuar teimando? Porque existem coisas que estão retidas na vida de algumas pessoas, e o Senhor tem falado muito isso, por causa de desobediência. Pessoas que ouvem e dizem assim, não, isso aí não está certo não, não é desse jeito não. Está lendo na Bíblia, mas está batendo na jumenta, está espancando a jumenta. E não está vendo que é Deus que está resistindo. E nessa noite nós queremos nos consertar com o Senhor. Amém? Nós queremos participar dessa ceia, irmãos, com um coração arrependido, quebrantado e pelo menos desejoso de mudança. Eu desejo mudar. Eu quero ainda contar o testemunho quando aconteceu que Deus tem falado na minha vida e que eu tenho resistido. Quando acontecer, eu vou testemunhar para a igreja, os irmãos verão que coisa tremenda. A vontade de Deus sempre é o melhor para nós. Deus nunca vai te dizer, faça algo, que você vai ser prejudicado naquilo.
Nunca, irmãos. Por mais difícil que seja, por mais estreito que o caminho seja, esse caminho, aquilo que Deus falou em primeiro lugar no seu coração, é aquilo mesmo. As outras vozes, nós podemos rejeitar. Aquelas que amaciam o nosso ego, nós temos que rejeitar. Amém? Quantos recebem essa palavra nessa noite? Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada. Quanto mais o inimigo atacou o povo de Deus, mais Deus entrou na defesa daquele povo. Quanto mais, irmão, você está sendo atacado, creia que mais Deus vai tomar a sua defesa. Aleluia.